Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar expondo a carta aos Hebreus. Eu já expus o capítulo 5, ele começa falando sobre o sumo sacerdócio de Cristo, e este sumo sacerdócio, ele aboliu os sacrifícios diários. Depois, o escritor aos Hebreus, ele vai falar que os cristãos hebreus deveriam ser mestres, mas ao contrário, eles eram crianças ainda, que precisavam de aprender o ABC do cristianismo, ou os elementos rudimentares do cristianismo. E agora no capítulo 6 ele avança além do ABC do cristianismo, os elementos básicos do cristianismo. E ele diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Isso aqui, os ensinos elementares são, vamos dizer assim, o ABC, o básico, os ensinos básicos do cristianismo. Então, olha, vamos deixar os ensinos básicos, ou seja, vamos deixar o leite espiritual e vamos partir para uma comida mais sólida. A comida que eu digo no sentido espiritual, um ensino mais sólido, mais consistente. Ele diz, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento. E ele coloca aqui os fundamentos básicos do cristianismo. Até o versículo 3, vocês podem ver que você lê o texto, você vai ver que ele vai falar de arrependimento, de fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso é o que? São os ensinos elementares, é o ABC do cristianismo, daqueles que estão seguindo a Cristo. E ele diz assim, olha, sem lançar novamente o fundamento de quê? Do arrependimento e dos atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Olha, eu poderia até falar alguma coisa disso aqui, mas eu creio que não é necessário falar disso agora, porque esse assunto, esse arrependimento de atos que conduzem à morte, se eu não arrepender, se eu continuar sendo um pecador, eu vou morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele diz, olha, então, sobre arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, isso eu vou falar numa outra oportunidade. Esses ensinos é o básico. No 4 ele começa, ora, para aqueles que uma vez, então agora ele começa a ensinar algo mais pesado, mais consistente. Inclusive, esse versículo aqui, ele é muito difícil de ser entendido. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Então, do versículo 4 aí até o versículo 8,
ele fala de algo muito difícil. Tanto arminianos como calvinistas, cada um eles têm uma visão diferente deste texto aqui. Os calvinistas, partindo através dos ensinos de Calvino, que entende que uma pessoa, quando ela é salva, jamais ela pode perder a salvação. Então eles não conseguem, quem tem a visão calvinista, eles não conseguem entender isso aqui. Porque tudo indica, olhando o texto superficialmente, chegaremos à conclusão que essa pessoa aqui, ela foi iluminada, ela provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes que haverá de vir, e caíram. Essas pessoas caíram. E ele diz aqui que essas pessoas que caíram, é impossível que elas sejam reconduzidas ao arrependimento, pois elas crucificaram Cristo de novo, expondo Cristo à ignomia, ou aqui à desonra pública novamente, colocando Jesus em desonra pública. Então, partindo para a visão calvinista, é difícil entender esse texto. Por outro lado, se nós analisarmos a visão arminiana, nós chegaremos à conclusão que é possível a pessoa cair da graça, essa pessoa que conheceu a Cristo. Agora, eu também, por outro lado, eu fico pensativo. Será que realmente essas pessoas o qual o escritor aqui estava descrevendo, ele não estava direcionando para um grupo específico. Ele fala vagamente, ora, para aqueles. Ele não declara o público específico. Claro que ele estava escrevendo aos cristãos hebreus, mas para aqueles. Ele não direciona especificamente para o grupo de judeus, mas para aqueles. Aqueles quem? Que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível serem reconduzidos ao arrependimento. Por outro lado, eu penso também que se realmente uma pessoa que conheceu a Cristo, que atendeu ao chamado de Deus, ele veio até a Cristo, ele entendeu o plano da salvação para a sua vida. Será que realmente esta pessoa que ama a Deus, que ama Jesus de todo o seu coração, essa pessoa teria capacidade de expor novamente Cristo à desonra pública? Eu acho impossível. Eu creio que se realmente uma pessoa ama Jesus de todo o seu coração, ama com toda a sua alma, com todo o seu ser, não é um amor superficial, não é um amor interesseiro, um amor de barganha, em que eu dou no interesse de receber em troca. Eu penso que se realmente uma pessoa, ela, no início da sua fé, ela amou, continua amando a Cristo com toda a sua alma, esta pessoa jamais vai abandonar a fé. Eu creio que as pessoas que abandonam a fé, elas foram para o Evangelho num interesse e simplesmente elas, em troca de algo, e quando chegaram lá, viram que realmente não era aquilo, porque o Evangelho de Cristo ele é baseado em barganha, mas ele é baseado em servir, amar. E quando chegaram lá, viram que a realidade é outra, elas ficaram decepcionadas. Então, pode ver que eles foram iluminados, claro, receberam a iluminação da palavra. Eles provaram o dom celestial, presente de Deus. Tornaram-se participantes. Impressionante aqui que não diz que eles receberam o Espírito Santo, mas tornaram participantes do Espírito Santo. Eu
Eu não sei o que o escritor sagrado quis dizer com isso aqui. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Recebeu alguma coisa, algum benefício, algum milagre da parte de Deus. E os poderes que há de vir. E algo que ainda vai vir. E caíram. Eles caíram. Então é impossível que seja reconduzido. Isso aqui é a pessoa que realmente ela conheceu, mas que realmente elas não amaram Jesus de todo o seu coração. Ele conhece, mas aqui não se trata de apostasia. Em lugar nenhum nesse texto aqui, no original grego, ele usou a palavra apostasia. Mas são pessoas que estavam, como João disse, estavam no meio de nós, mas eles não eram do meio de nós. Eles não eram dos nossos. Estavam no meio de nós, mas ele não era um dos nossos. Eu creio que esse texto está querendo dizer justamente isso. Independente da visão calvinista e da visão arminiana, o que essas pessoas aqui realmente é que elas não amaram a Cristo de todo o seu coração. E acabaram se decepcionando na fé e afastaram-se, expondo agora novamente Cristo à desonra pública. Por isso que eles, pois a terra, e ele faz parece que o versículo 7 e 8 está fora de contexto. Pois ele diz assim, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, ela dá o quê? Uma colheita proveitosa àqueles que a cultivam e recebe as bênçãos de Deus. Então, a mesma terra que recebe a chuva e que o agricultor vai lá e planta e recebe uma boa colheita através das bênçãos de Deus, esta mesma terra, ela também produz o quê? Espinhos e ervas daninhas, e é inútil, e logo será o quê? Amaldiçoada. O seu fim é ser o quê? Queimada. Então, a mesma terra que quando recebe a chuva, esta chuva aqui, tudo indica que essa chuva é a palavra de Deus. A terra somos nós. Então a mesma terra, que é o ser humano, quando recebe a chuva, que é a palavra de Deus, produz o quê? Uma boa colheita. Ele atende o chamado e passa a amar ao Senhor. Mas outros, eles também recebem a palavra. Mas ao invés de produzir uma colheita, eles produzem o quê? Ervas daninhas. Parece que o escritor sagrado está querendo colocar isso naquilo que ele falou nos versículos anteriores. Eles foram para a igreja, eles participaram de tudo, mas ao passo que eles deveriam produzir boas coisas, eles produziram o quê? Ervas daninhas. Versículo 9 ele continua, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é justo. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Veja bem aqui que o escritor, ele fala com relação ao amor, o trabalho e o amor. Trabalho e amor. Que Deus, Ele não vai se esquecer. Ele diz, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor. O amor aqui é ágape. Então, por isso que o Evangelho ele é baseado, o servir a Cristo, a prática cristã, ela é baseada no amor. Não adianta vir ao Evangelho através do legalismo. Legalismo já ficou no período da lei, em que as pessoas elas eram purificadas somente o exterior. Mas na nova aliança, a aliança de Cristo, a purificação ela vem do interior. Então não adianta legalismo. Toda a prática do cristianismo ela tem que ser baseada no amor. Se não tiver amor, esqueça. Ele diz aqui, ajudar o santo. Queremos que cada um de vocês mostrem essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Inclusive a esperança, toda a palavra esperança na palavra de Deus não é uma esperança como nós a conhecemos neste mundo, mas é uma esperança com convicção.
eu espero, porque tem muitas pessoas que esperam e depois de um determinado tempo, elas ficam decepcionadas com essa esperança. Mas a esperança descrita na palavra de Deus é uma esperança que eu tenho ela em meu coração e eu me apego a essa esperança, e essa esperança ela tem que ir até o fim. Jamais abrir mão dessa esperança. Por quê que eu me apego a essa esperança? Porque eu tenho plena convicção de que aquilo que eu estou crendo um dia vai se concretizar. Plena certeza de esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Versículo 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, quando Deus fez essa promessa, Deus fez uma promessa a Abraão, lá em Gênesis 22, 17, e ele diz aqui, olha, Deus fez um juramento, ele jurou por si mesmo, porque Deus não tinha ninguém maior do que ele para jurar. Então ele jurou por si mesmo. E veja a promessa, versículo 14, a promessa assim, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Está lá em Gênesis 22, 17, Deus fazendo a promessa para Abraão e que ele ia abençoar Abraão. Naquele momento, Abraão não viu nada. Inclusive, algumas bênçãos que Deus prometeu para Abraão, os seus descendentes é depois que a receberam. Ele próprio não viu. Por isso que a nossa esperança, ela tem que ser até o fim. Nós temos que estarmos convictos daquilo que nós esperamos e não abrimos mão desta convicção. Agir como Abraão, ele creu na promessa do Senhor e esperou com paciência. E Deus jurou por si mesmo que ele abençoaria e faria numerosa a sua descendência, como fez. E foi assim que depois de esperar pacientemente, aqui ele usou a palavra macrotumos, quer dizer, é suportar. Então, ele se submeteu, ficou paciente e alcançou a promessa. Os homens, ele diz aqui no verso 16, os homens juram por alguém superior a si mesmo. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim toda a discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa que ele tinha feito para com quem? Para Abraão. Deus tinha feito uma promessa e ele jurou. Então, para pôr fim a essa discussão, querendo mostrar bem claro a natureza imutável desse propósito e desse juramento, que diz aqui que dessa promessa, Deus o confirmou o quê? Com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está falando aqui que o Senhor, ele é a nossa cidade de refúgio, o nosso refúgio eterno. E ele fala aqui também que temos essa esperança, e essa esperança é a âncora da nossa alma. Âncora é o quê? É aquela peça do navio que é atirada ao fundo do mar, em que o navio ele não se move para outro lugar, ele não é levado ao sabor das ondas, mas quando é lançado âncora, ele fica firme ali, atracado ao porto. É assim com nós. Nós temos que ter esta âncora
a qual lançada nós jamais nos afastaremos desta esperança. E ele diz aqui que essa âncora firme e segura, a qual adentra o santuário interno, por trás do véu, onde Jesus Cristo que nos precedeu. Preceder o quê? É ir adiante. Jesus ele foi adiante de nós e ele entrou no lugar santíssimo. Portanto, no dia da sua morte, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, abrindo assim o caminho para que nós agora temos livre acesso a Deus. E ele entrou em nosso lugar, tornando que sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está aí, portanto, a exposição do capítulo 6 da Carta aos Hebreus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, onde eu estarei meditando no capítulo 7. Até lá!